Eu sou a Renata Estrela, odontopediatra, e no vídeo de hoje nós vamos abordar a higiene bucal propriamente dita. Como você pode fazer na sua casa e torná-la mais leve, menos estressante e mais prazerosa para a criança? Bem, para isso nós vamos contar com a ajuda do Tobias. O Tobias ele vai te ajudar a visualizar como se fosse a criança na sua casa. A primeira dica que eu dou é: faça a higiene bucal no banheiro. Por que eu tô falando isso? Porque tem algumas pessoas que gostam de fazer a higiene bucal da criança, principalmente as menores, deitada na cama, sentada no sofá, e isso acaba perdendo o foco desse momento. E é muito importante a criança perceber o que você está fazendo. Bem, se você tiver a oportunidade de fazer com a criança sentada em alguma bancada e que tenha algum espelho à sua frente, isso vai facilitar muito no condicionamento dela com o passar do tempo. Outra informação que eu dou para vocês é: tentem manter a criança apoiada, com a cabeça apoiada no seu braço. Isso vai facilitar com que você tenha uma boa empunhadura da escova, faça a técnica de forma correta e acabe não machucando a criança. O que eu vejo é que alguns pais façam a higiene bucal com a criança olhando para ele e sem apoiar a cabeça. Então isso acaba com que a criança fica pendulando e o pai acaba machucando. Então, se vocês conseguirem colocá-la sentada, essa posição vai facilitar muito na higiene bucal. Bem, vamos lá. Com relação ao fio dental, vamos pegar aquele fio dental que a maioria das pessoas tem em casa. O fio dental ele não precisa ser feito necessariamente no banheiro. Por quê? Porque tem algumas pessoas que acham mais fácil passar o fio dental com a criança deitada. Então o fio dental não precisa ser feito no banheiro. Se você conseguir fazer, isso vai facilitar com que a criança perceba o que você está fazendo com ela e comece a participar da higiene bucal. Lembrando do fio dental, nós vamos abrir a boca da criança, deitar ela desse jeito e vamos passar o fio dental somente naqueles dentes que estão juntinhos. Os dentes que estão separados, o fio dental ele não é obrigatório. Por isso, foque naquela região em que os dentes estão juntos. E aqueles dentes que estão separados, você pode pular. Por quê? Porque a criança ela tem um tempo de fazer essa higiene bucal. Depois de um certo tempo, ela começa a ficar cansada, começa a dar resistência e você vai começar a sentir dificuldades. Agora vamos para a escovação propriamente dita. Lembrando sempre de utilizar o creme dental na quantidade ideal da boca da criança, da idade da criança. Nós vamos sempre com a escova no creme dental e vamos fazer a higienização. Uma dica que eu dou é: não faça na criança aquilo que você faz na sua boca. O que a gente costuma fazer? A gente escova várias regiões, deixa acumular saliva com creme dental para depois cuspir. Na criança não é legal fazer isso. Por quê? Porque a criança ela cansa mais rápido. Então, se você quiser fazer várias regiões ao mesmo tempo, a criança ela vai cansar, ela vai fechar a boca e vai começar a mastigar a escova. Renata, por que você está falando isso? Porque lembra do que eu já falei anteriormente? As cerdas começaram a abrir, você vai precisar trocar a escova. Então, se você escovar uma região, dá um tempo para a criança parar, respirar e cuspir, isso evita com que ela mastigue mais a escova e que ela fique mais cansada. Na região posterior, você vai fazer esse movimento de vai e vem. Então, você pode fazer vai e vem, deixa a criança descansar. Depois você vai pegar o seu indicador, pensando que aqui tem a bochecha, e vai afastar. Por quê? Porque você tem que fazer esse movimento de varredura. E por dentro também. Lembrando que tem a língua da criança, mas é importante você fazer esse movimento de varredura. Na região anterior, que é a região da frente, é muito importante vocês observarem o seguinte ponto. Se vocês fizerem essa escovação de vai e vem, primeiro, vocês podem acabar traumatizando a gengiva da criança. E segundo, que essa região mais funda vai acabar não sendo higienizada.
Então é mãos à obra mesmo. Eu tenho que colocar meu dedo na boca da criança, afastar o lábio e fazer esse movimento de varredura. Se eu não afasto o lábio ele tende a ficar preso ali na região mais cervical do dente e você acabar escovando só superficialmente, o que vai acabar lesionando esses dentes no futuro. Na região mais adentro, você pode fazer esse movimento de varredura também. O mesmo serve para a região superior. Sempre faça uma parte, deixa a criança parar para ela respirar. Isso vai evitar com que você tenha a escova mastigada. Por fim, aquelas crianças, mesmo os pequenos que têm 2 anos, ensine para ela o que é encher a mão de água, botar na boca e cuspir. É um processo. No começo ela pode engolir um pouquinho de água, mas com o passar do tempo e com a prática ela vai entender o que é cuspir. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e continuem nos acompanhando. Até a próxima!